ver o que o Senhor tem para falar conosco hoje. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Todos acharam? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Se fosse nos dias de hoje, que eu parecia Alexandre de Moraes, né? Por exemplo, só para você pegando aí. Quando eu li esse texto há 20 anos atrás, eu falava assim: como pode ter uma pessoa assim? Hoje a pessoa se materializou. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me molesta, ele de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Oremos, não invalidando a oração do auxiliar. Pai, coloca nas tuas mãos os teus filhos. Nos revela a tua vontade, nos mostra o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Eu li aqui esse trecho do Evangelho de Lucas, né? Segundo escreveu Lucas. Engraçado que Lucas escreveu o Evangelho e não estava lá. E quem estava não escreveu. Às vezes a pessoa fala assim: eu não fui chamado, então não vou fazer nada. E às vezes aquele que não foi chamado está fazendo, e o que foi chamado não está fazendo. Não basta querer fazer, né? Tem apóstolo que estava com Jesus que não escreveu o Evangelho. E Lucas, que não era apóstolo, não andou com Jesus, escreveu o Evangelho. Como que pode um negócio desse? Mas Lucas, ele está contando essa história e ela não é só uma história. Porque o que Lucas está falando, ele é uma chave muito poderosa. E eu quero que você entenda o que Jesus disse aqui. Quem aqui já pediu algo para Deus, ou está precisando algo da parte do Senhor? E aí quando você se depara com uma situação, você está tão sem fé, você fala: não vou pedir não, isso aqui é muito difícil. Eu já falei com Deus e não tem resposta. Lucas aqui, ele não descreve o cenário pela qual levou Jesus a contar essa parábola. Não tem aqui um contratexto pela qual impulsionou Jesus a contar essa história, mas provavelmente Jesus queria dar uma instrução aos apóstolos ou às pessoas que estavam ouvindo a ele. E eu encontro nessa passagem uma chave poderosa para que nos dias de hoje nos encoraja a ter uma vida de oração. Porque por meio da oração
tudo é possível. Não existe limite. Então Jesus, para ilustrar o poder que tem a oração, ou esse instrumento de oração, pela qual a gente se vai até Deus e consegue aquilo que está a parte de Deus, Jesus pegou algo muito difícil. A gente não sabe se a parábola era uma história real ou era sempre para ilustrar o que ele queria dizer. Eu não acredito que era real. Eu não acredito que Jesus ia pegar uma fábula e ilustrar através da fábula. Até porque hoje, nesses dias de hoje, é bem provável que isso aconteceu ou aconteça. O que Jesus pegou? Ele pegou um cenário onde uma mulher viúva tinha em suas mãos algo impossível de acontecer, muito difícil. E para ilustrar o que é difícil, é que quando aquilo que ela precisava dependia de uma outra pessoa. Jesus deixa bem claro que esse homem é poderoso, tem poder para abrir e para fechar. Diga comigo assim: ele tem poder para abrir e fechar. Então ele tem a chave, não era qualquer pessoa. Então Jesus ilustra isso aí através do quê? De um juiz, alguém que tem poder para matar e viver, para prender, para soltar, para abrir e fechar. O que essa mulher queria era alguma ordem judicial que daria a ela direito de ser beneficiada através dessa ordem do juiz. Agora, o interessante é que a gente sabe que ninguém conversa com o juiz se não for por meio de um advogado. A maneira com que se fala com o juiz é através do advogado. Dificilmente você vai conseguir, em um processo judicial, ter contato com o juiz. Ele é sempre indicado que você fala o quê? Entra por méritos legais. Por quê? Porque o advogado, ele sabe na lei qual é o caminho pela qual ele pega aquele pedido que a pessoa está fazendo, ele enquadra dentro da lei, na tipicidade da lei, que é a maneira com que o juiz conversa com o advogado conversa com o juiz. Porque não basta eu ter razão, eu preciso embasar a minha razão por meio de um processo judicial, pela qual eu vou lá e impedro isso aí num cartório, numa vara civil, numa vara, pode ser pequenas causas, é a maneira com que se faz. Então, mas Jesus está dizendo o seguinte, que essa mulher ia diretamente ao juiz. Não sei se ela ficava na porta da vara, ali no corredor, próximo à sala dele, e quando ele passava lá, o impulsionava, agarrava no seu braço, dizendo: faz justiça na minha causa. O que me mostra que Jesus está deixando bem claro que aquela situação era praticamente impossível. E aí Jesus, para dificultar a situação, Jesus está querendo mostrar para nós que aquilo que nós queremos, qual é a maneira que nós vamos conseguir se nós aplicarmos isso que está sendo dito pelo Evangelho. Ele está ensinando para nós. Então ele vai dizer assim: essa mulher, essa viúva, ela ia até o juiz, e esse juiz, ele não temia a Deus e nem homem algum. É mais ou menos hoje. Alguns juízes que ninguém coloca medo neles, e eles não temem a Deus. Existem pessoas que não temem a Deus, existem pessoas que não temem homem algum. Mas o que Jesus disse? Como que essa mulher vai vencer esse obstáculo? Pela persistência, pela perseverança. Todos os dias ela dizia a mesma coisa para ele: faz justiça para comigo contra o meu adversário. Foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes. A Bíblia não diz quantas vezes ela foi, mas ela colocou no coração o quê? De quantas vezes fosse necessário, ela não ia deixar ele em paz. Até que chegou o ponto que o quê? Que ela conseguiu atingir a quem?
ao espírito humano, porque o espírito humano ele não aguenta ser importunado. Imagina uma pessoa que está dentro da sua casa, no aconchego do teu lar, porta fechada, e alguém bate na sua porta. O que você faz? Você vira para o esposo e fala assim: não vai barulho, eu não vou levantar da cama, deixa eu chamar. Você fala: a televisão, apaga a luz. Quem nunca fez isso? E a porta? Fulano! Você fala: ninguém nem pia, né? Por quê? Não vou contar não, hora dessa, tá doida. Eu tenho dinheiro emprestado. Não, vai querer que eu leve no hospital, na hora que chama o Uber. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ignorando aquela situação para que a pessoa vai embora. Mas se a pessoa continuar, você fala: não tem jeito não vou conseguir dormir. Você levanta chateado, você levanta. Por quê? Porque o espírito não aguenta ser importunado. Jesus pega essa comparação. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma comparação. E esse juiz agora está incomodado. Ele não está com medo, ele não tem amizade com ela, nada que ela possa ameaçá-lo atinge ele, e nem adianta, porque nem os deuses falam com ele, porque o coração dele está fechado. Então ela entra por uma porta, por um caminho que ninguém conhecia: a insistência, a perseverança, a importunação, até que enfim falou assim: cara, eu não aguento. Jesus mostra que ele chega dentro da sala dele, dentro dele mesmo, e fala assim consigo mesmo: eu não temo, mesmo que eu não temo homem algum, não temo a Deus, mas essa mulher me perturba, eu tenho que me livrar dela. E ele faz o quê? Ele atende ela e faz justiça com ela. Então Jesus faz uma comparação. E agora? Ele vai dizer assim: viu como esse justo juiz ele vai fazer justiça? E ele faz assim: se Deus, que é Pai, que é justo, que é juiz também, que é poderoso, que tem a chave que abre porta, que pode todas as coisas, será que Deus vai demorar para fazer conosco aquilo que nós pedimos a Deus? Agora existe também uma questão: por que Deus demora? Qual é o motivo pelo qual a nossa oração não sobe tão rápido a Deus? E aí eu quero pegar agora uma outra alegoria. A Bíblia diz que uma mulher chamada Ana, esposa de Eucana, ela queria engravidar e ter um filho. A Bíblia diz que Deus havia fechado a madre de Ana, e Ana por várias vezes havia pedido a Deus que Deus fizesse o que? Justiça para com ela. E no texto de 1 Samuel, a Bíblia diz assim: e Deus havia fechado o ventre de Ana. Não era o diabo, não era macumba, não era pecado, não era maldição, não era doença, era Deus que havia fechado o ventre de Ana. E Ana, a Bíblia diz que Ana todos os anos ela vinha até Jerusalém e ela pedia a Deus para que Deus fizesse o quê? E concedesse o filho. E por várias vezes, a Bíblia não fala o período, mas os estudiosos falam que era por mais de 20 anos, porque Ana vinha sempre penindo a sua adversária, tendo filhos do seu marido, e ela não podia ter filhos. Eu fico imaginando aquela mulher por várias vezes, todo ano. A outra engravidou, teve filho, compra um enxoval, faz festinha, né? O outro ano faz outra festinha, e ela sempre ali humilhada, escorraçada. Agora o que me impressiona em Ana é a perseverança dela, a dor que ela sentia, e ela sempre fazia o quê? Não desistir de clamar e pedir a Deus. Agora eu te pergunto, por que Deus havia fechado o ventre de Ana? Porque todas as vezes que Ana ia, Ana sempre ia fazendo o quê? Ia pedindo. Até que Ana um dia, chorando, angustiada, amargurada, ela resolve mudar um pouco a sua oração. Ela continuou orando, ela continuou pedindo, porém dessa vez ela falou assim: eu quero tanto
quero e o Senhor não quer me dar. Talvez o Senhor tenha algo melhor para me dar. Eu estou disposto a te dar aquilo que eu quero, mas que eu só tenho prazer de ver a porta aberta, ou seja, mãe. Quando Ana faz essa oração, ela muda a oração dela, e ela vai só dar, ela oferece a Deus algo que ela queria tanto. Irmão, esse nível de revelação na oração, é isso que eu queria falar, porque a gente às vezes está só orando, e nunca pede a Deus para que Deus revele qual é a forma que Ele quer que a gente ore. Qual é a chave que abre a porta da oração que eu estou querendo? Porque toda vez que Deus fecha uma porta em nossas orações, que nos leve a orar, todas as vezes que Deus fecha uma porta na nossa vida que nos leve a orar, esse é o intuito, porque a porta fechou. Por que as portas se fecham na nossa vida? Por que as coisas dificultam e a gente começa a perceber que as portas estão se fechando? Por que a gente percebe que as coisas estão dando errado? Porque Deus quer nos levar no momento de oração. E nesse momento de oração, Ele quer falar conosco, Ele quer que a gente seja instruído e tenha a revelação de oração. E o que é essa revelação de oração? Deus quer algo de nós. Deus requer algo de nós. E às vezes você já vai automaticamente. Não, eu vou fazer uma oração, porque isso aqui está dando errado, isso aqui está dando certo. Você começa a orar do mesmo jeito. E você vai perceber que desse mesmo jeito não funciona. Você fala, meu Deus, eu estou orando, estou clamando, estou pedindo e Deus não está me atendendo. Até que por um momento, pela persistência, na oração, clamando ao Senhor, você tem um deslumbre espiritual, um flash na oração. E você muda alguma coisa na oração. Você vem pedir e você oferece a Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quando Ana oferece a Samuel, nesse momento ela abriu a porta. E Deus usa uma outra autoridade para que ele pudesse virar a chave. Porque Eli, o sacerdote, ele era responsável por quê? Por abrir, para dar a palavra que abria realmente o milagre acontecer. A Bíblia diz que nesse momento Eli olha para os dados de Ana, ela já tinha acabado de falar com Deus, e aí ele solta a palavra profética. Que Deus conceda o que você tem pedido, seja pedido de Deus. Ela vai para casa, consegue ali ter relação com seu marido e ela engravida. A porta abriu. Eu quero falar para vocês de uma outra experiência, de uma outra situação, aonde também a oração ela é inválida. A Bíblia diz que Davi está no trono e ele vai pecar, ele vai transgredir o Senhor, ele não vai para a guerra, olha para a mulher de Urias e ele consegue ter relação com ela, ela engravida. Depois dela grávida, passa-se um tempo, Deus fala com Natan, o profeta de Davi, o profeta que sempre estava profetizando na vida de Davi. Não sei se você tem na sua vida um profeta, alguém que você pode estar sempre socorrendo, pedindo socorro, alguém que te entrega uma profecia, alguém que te entrega uma revelação, alguém que você possa consultar. Era comum que os reis, eles tinham sempre sacerdotes, profetas, para que eles pudessem consultar a Deus. Depois dessa situação que Davi pega com Betseba, Deus envia Natan a Davi. E dessa vez Natan não chega para Davi contando logo ali a revelação, a profecia. Natan conta uma história para Davi. Natan está esperando, Davi está no trono. Ninguém entrava diante do rei sem ser chamado. Natan está esperando. Davi está ali, dando ali os seus recados, está ali governando a nação de Jerusalém, dando ali ordens para que possa invadir uma cidade, julgando o povo. E é nesse momento que Natan entra na sala de Davi. Natan não podia simplesmente apontar o dedo e acusar alguém. Ele podia morrer. Então Natan resolve trazer uma história para Davi julgar. Meu rei, vive o rei. Cumprimento Davi e fala: tem uma situação para contar para você. Tem dois homens aí, um rico e um pobre. E você acredita que o rico, tendo 10 ovelhas para poder, comer da carne dela, recebe um viajante. O viajante está vindo de longe, ele vai se encontrar com um rico, um homem rico,
O homem rico, em vez de pegar das ovelhas do seu pasto, ele vai lá na única ovelha do homem pobre, aquela que ele comia com ela na mesa, ele, né? Quem tem animal em casa sabe como é que é. Come junto ali, no mesmo prato, dorme junto. Essa era a Betseba. E ele fala bem assim: esse homem rico vai lá pegar a única mulher, a única cabritinha, a única ovelhinha do homem pobre e serve para o viajante. O viajante é Satanás, tá? As ovelhas são os pecados que Davi tinha, deixando bem claro que nunca foi de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. E aí Davi, em vez de pegar as concubinas dele, que já era pecado, porém era tolerável, ele vai na única mulher do homem pobre, que era Urias, e se deita com ela para o quê? Para servir ao viajante. O diabo, ele fica viajando pelo mundo, rodeando a terra, né? Caçando o que ele pode. De vez em quando ele chega, bate na sua porta. E aí, tem fruto para mim? O que é fruto para mim? É o pecado, que ele vem colher nós. Se você falar, não, aqui não tem pecado não, ele tem que ir embora, vai com fome. E de vez em quando ele vem buscar alimento. E nesse momento, Davi está revelando para Davi que Davi foi servir ao viajante, porque Davi era um homem promíscuo. O pecado de Davi era claro, era a promiscuidade, era um homem promíscuo sexualmente. E ele já estava fazendo o que? Servindo de pecado para as concubinas que tinha. Várias mulheres e várias amantes. Hoje não era amante porque ele vivia com todas elas. Concubina, tipo aquele catra, né? Tem um nome, umas 4, 5 lá. Né? Então, não se contentando com o pecado que ele já fazia com as concubinas, ele vai pegar a única mulher de Urias. Só que Natan conta essa história camuflada. Davi se levanta do trono revoltado, irado. E levanta e fala bem assim, irado, para fazer justiça. Ele vira e fala bem assim: esse homem vai pagar com a sua vida. É digno de morte esse homem. Faça ele pagar pelas ovelhas do homem pobre 4 vezes mais pela ovelha roubada. Quando Davi dá a sentença, a Bíblia diz que Natan vira para ele e fala bem assim: porém esse homem é o Senhor. É o Senhor. Deus mostrou que você pegou a mulher de Urias, teve relação com ela. Quando Natan revela a Davi o pecado dele, Davi se levanta e pede perdão para Deus, da qual o Senhor falou na mesa imediatamente: já foi perdoado. Esse perdão era a morte. Davi deveria morrer. Ele não disse que o homem deveria morrer. Então naquele momento Davi deveria morrer, porque ele trouxe um pecado grave para Israel. Mas o coração de Davi era sincero, ele realmente se arrependeu daquele mal, porque ele estava cego pelo pecado. E ele pede perdão, Deus perdoa, porém a sentença vem logo em seguida. E na sentença o Senhor fala assim: por causa disso, porque me envergonhou, porque você fez com os inimigos, blasfemaste de mim o mal, suscitarei o mal na tua casa e você vai pagar 4 vezes mais. Não foi a sentença? E a mulher, e o filho que a mulher de Urias está gerando, olha que engraçado, não era a mulher de Davi, o filho era de Davi. Deus não disse o filho que está no marido, teu filho está, não, disse assim: o filho que está no ventre da mulher de Urias vai morrer, vou matar ele. E aí Natan sai da presença de Deus. Eu com certeza acredito que a mulher fica mal, a criança está mal, nasceu a criança, o filho de Davi nasceu e a criança fica doente. Agora Davi, ele vai adentrar o quarto em oração. Olha que interessante. A Bíblia diz que Davi, ele fica 7 dias dentro do quarto, chão batido, cara no pó. E a Bíblia diz que os homens, os auxiliares de Davi, trazem para Davi comida, pão e alimento, pela qual Davi faz o que? Não come e não bebe. Durante 7 dias Davi não comeu
e não bebeu. Além disso, Davi, eu quero que você traga à memória a situação de Davi. Davi não era um homem qualquer, não era um desempregado. Davi era rei, era um oficial, era o primeiro-ministro do país. Davi todos os dias tinha que tomar decisões acerca de guerra, acerca de defesa de Israel. Eu sei que nessa situação Davi, ele para tudo o que está fazendo, tudo que ele julgava ser importante, deu importância ao quê? A buscar ao Senhor pelo aquilo que ele queria. E a buscar ao Senhor pelo aquilo que ele se dedicou 7 dias, 7 noites, não comeu, não bebeu, não comprou, não vendeu, não ouviu nada, ele simplesmente se entregou a buscar o Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é o nível da sua busca quando você precisa de algo da parte de Deus? Ah, pastor, não vai ficar nem 5 minutos de joelho. Pastor, eu nem sei o que é joelho, estou orando deitado mesmo. Jejuar, tem muito tempo que eu não jejuo. Buscar o Senhor, eu nem sei o que é isso. O que é? Botar um louvor? O que Deus está falando conosco nessa noite? A mulher que conseguiu algo do juiz, ela incessantemente orava sem parar, querendo justiça. E Jesus disse: ainda que tardio para com ela, o Senhor Deus Todo-Poderoso vos concederá o que você pediu. Sabe qual é o nosso problema? Desistimos fácil daquilo que queremos. Pedimos hoje, amanhã nem se lembra mais o que está pedindo. Clamamos hoje ao Senhor e amanhã faz o quê? O que eu estava pedindo ontem mesmo? Não temos foco, não temos direção, nem nós acreditamos que estamos realmente precisando daquilo. O que essa mulher fez? Ela colocou uma oração, um único pedido na lista: enquanto eu não receber esse, eu não saio daqui. O que Ana fez ao Senhor? Você acha que ela tinha outros problemas? Tinha. Você acha que ela tinha outras coisas que ela queria? Tinha, mas ela falou: eu vou pegar um problema que está me tirando a paz, e eu vou mostrar para Deus quanto isso é importante na minha vida, e quanto eu não tiver solução desse problema, eu não saio daqui. O que Davi fez? Davi falou com Deus: eu posso morrer, eu peço perdão, Deus vai perdoar. Enquanto o seu reino pode estar sendo tomado, Davi pegou uma causa e trouxe diante do Senhor, ajoelhou, clamou, e a Bíblia diz que ele veio buscar ao Senhor. E olha que interessante, depois de 7 dias, engraçado, enquanto Davi estava de joelho, a criança não morreu. 7 dias, e ele 7 dias. O dia que o Senhor respondeu a Davi, a resposta não foi positiva. Deus matou a criança. Aí a Bíblia diz que os centuriões, os soldados, eles estão ali preocupados porque chegou a notícia que a criança havia morrido. E eles com medo de falar com Davi: olha, eu não tenho coragem de falar, fala você. Não, eu não vou falar. Mas por que você não vai falar? Você está doido, o homem não come, não bebe, não toma banho, está aí nesse chão, jogado aí as traças. A criança estava viva e não comia nem. Se eu falar que a criança morreu, é capaz dele morrer junto. A Bíblia diz que Davi ouve o sussurrar dos homens, ele pergunta: e a criança morreu? Os homens morreu. Não podia mentir para o rei. Davi levanta, sai do quarto, troca de roupa, toma banho, pede comida, come e bebe. E a Bíblia diz que ele entra na presença de Deus e o adora ao Senhor. Porque Davi sempre colocava Deus em primeiro lugar. Os homens ficam loucos, ninguém entende. Chega assim: não estou entendendo. A criança estava doente e viva, você não comeu, não bebeu. Agora a criança morre, você vai, come, bebe, adora, canta. Por que mudou? Davi falou assim: enquanto a criança estava viva, eu busquei por ela. Enquanto o Senhor não tomou decisão, poderia o Senhor mudar a decisão de matá-lo. E eu jejuei, eu orei, para que Deus me desse o quê? Uma possibilidade de mudar o coração dele. Mas a criança morta, a decisão está finalizada. Eu vou até a criança, mas ela não volta mais para mim. Vamos continuar. Vamos adorar o Senhor. O que eu quero dizer nessa noite? Às vezes a gente fica triste porque Deus disse não. Às vezes você bateu na porta, pediu uma coisa para Deus, Deus não te deu naquele momento, você desanima, você quer parar, você quer desistir.
O não de Deus também é uma resposta. Eu orei, Senhor, o Senhor te respondeu, não respondeu, não respondeu. O não também é uma resposta. O não pode ir também é uma resposta. Eu não vou te dar também é uma resposta. Agora não também é uma resposta. Sem resposta você não ficou. Mas às vezes a gente quer um sim, a gente se empolga com o sim. Às vezes a gente quer a nossa vontade muitas vezes não é a vontade de Deus. E você, Senhor, o Senhor está de mal de mim, o Senhor está querendo ver o meu mal. Eu te pedi, o Senhor me deu. Sim, te dei não. Porque o não de Deus é o caminho do Senhor. 7 dias, Davi clamou e pediu ao Senhor, não mate a criança. E a resposta de Deus foi o quê? Vou levar. E a Bíblia diz que depois disso, Davi sai para consolar Betseba, consola Betseba, e ele tem outro filho com Betseba. E a Bíblia diz assim, que o Senhor amou a criança e chamou ele de Salomão. E esse vai ser o herdeiro de Davi. Porque Deus sabe punir, Deus sabe corrigir, mas a ira de Deus não dura para sempre, é só um momento. Eu aprendo com Davi nessa noite. Sabe o que está faltando às vezes em nós? Tirar esse tempo com o Senhor, dobrar o joelho e falar, Senhor, eu só vim te buscar, só pelo que tu és, só para sentir a tua presença, para te encontrar na madrugada. Porque às vezes, será que Deus tem que tirar algo de nós para podermos buscá-lo? Será que Deus tem que tirar um parente, tem que fechar uma porta para que nós possamos buscá-lo? Ou será que é suficiente no momento de tempo de paz, no momento de prosperidade, também agradecer ao Senhor? Isso mexe comigo. Vou ficar de pé em nome do Senhor Jesus.